Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma porção hoje, novamente, para os seus filhos. Quanto mais nós nos aproximamos daquele glorioso dia, eu vejo que o Espírito Santo está trabalhando muito forte para deixar a noiva pronta. E esse aprontar da noiva é na mente. Veja bem, as pessoas têm uma ideia que aprontar a noiva é por fora. Aprontar a noiva é na mente. Porque a noiva tem a mesma mente do seu noivo. E o Espírito Santo está trazendo aquilo que vai formar a noiva. Noiva, a palavra, é uma noiva cheia da cabeça, cheia da palavra. Uma noiva com meia palavra não é noiva. E as pessoas não levam muito a sério, e eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando muito arduamente para formar essa noiva, ou deixá-la pronta. E quantos que realmente estão preocupados com isso? Então veja, Deus está fazendo algo. Eu creio que hoje Ele vai fazer algo maior. Porque o nosso tempo está muito curto. Não se iluda que vamos ter muito tempo pela frente. Nosso tempo está praticamente terminado. Para a noiva ir embora está praticamente terminado. Eu gostaria de ler com vocês essa noite em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando vamos então abordar esse tema, Deus desceu na segunda parte, e talvez venhamos ter outras partes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e começando no verso 16. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oramos um instante. Amado Deus e Pai, aqui nós nos colocamos perante a Tua presença para te rogar primeiramente pela Tua misericórdia e graça, que Tu venha hoje, Senhor, operar em favor de todos os Teus filhos, porque eles estão aqui certamente porque há algo neles. Aleluia, eles amam a Deus, eles estão preocupados com a sua partida daqui, e eles querem se inteirar com tudo aquilo que a palavra de Deus diz, para estarem alinhados na perfeita vontade de Deus. Vem, Senhor, e ajuda, Senhor, ajuda Teus filhos agora. Toma, Senhor, essa reunião, toma nós em Tuas mãos, é o que te rogo em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, em muitas ocasiões, há cultos que são realizados para dentro de um nível, para aqueles que estão tendo a sua... são iniciantes na caminhada. Então Deus dá uma porção para eles. Em outras oportunidades você já vê que o Espírito Santo dá para aqueles que estão um pouco mais, já caminharam um pouco mais, então vem algo para aquele tamanho deles. E outros, quando Deus dá para aqueles que são mais sólidos, então também traz coisas mais sólidas para os sólidos. Por isso, os cultos nunca são iguais, porque cada culto Deus sabe exatamente o que vai fazer e com quem e tudo mais, trabalhando para que todos venham crescer no conhecimento do Senhor Jesus e cheguem no mesmo nível.
E cada culto, Deus vem e traz aquela porção que são partículas de fé, que vão ser agregadas na pessoa, porque a fé do rapto está nas mensagens, e as mensagens estão sendo proferidas e estão sendo agregadas, porções. Então, há muitos cultos, ou muitos perdem os cultos, e não se preocupam em verificar o que Deus colocou naquele dia na mesa, e logo mais adiante eles são vencidos, porque não tomaram com responsabilidade, nem se preocuparam em receber aquela parte que o Espírito Santo deu naquele dia. Aleluia. Deus sabe exatamente que onde você deveria estar no culto, mas há ocasiões que a pessoa não há, por motivo maior, vamos dizer, não pode estar. Mas mesmo assim ele deve se preocupar para saber o que Deus repartiu naquele dia, porque ele tome a sua parte. E hoje eu creio que vamos abordar algo um pouco mais profundo, até muito difícil falar tudo, por isso temos que cortar em vários pedaços, em várias partes, para que a mente dos filhos de Deus possa receber. A nossa mente, ela é uma mente tremenda, mas ela é muito preguiçosa. E normalmente uma mente bem treinada, ele suporta um culto de 1 hora de pregação, ele consegue assimilar. Os que são menos treinados, meia hora, e os que menos ainda, 15 minutos e já está baralhada a mente. Porque são mentes preguiçosas e não são treinadas para as coisas de Deus. São treinadas para as coisas do mundo. Veja, muitas vezes a pessoa se cansa de estar num culto de 1 hora, mas não se cansa em ver um filme de 3 horas e não perde uma parte e se lembra de tudo o que passou. Porque sua mente está treinada para as coisas assim. E nós temos que treinar a nossa mente para que ela venha se ajustar para as coisas de Deus. Então, como mencionamos nesse sermão, Deus desceu na primeira parte. Deus desce, vamos dizer, antes do rapto, e ele desce com um propósito, o qual é preparar uma noiva para o rapto, para o casamento do Cordeiro. Como nós vimos naquela parte, o Senhor tem descido constantemente na terra, muitas vezes. E podemos dizer que ele se manifestou de diversas maneiras e de diversas formas para realizar e cumprir os seus propósitos. Veja que ele nos dias de Cristo, Deus desceu também, lá no dia do batismo ele desceu em uma grande plenitude, numa grande porção, e veio com o propósito de reconciliar o homem consigo mesmo, e ele fez a reconciliação por meio da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então o mensageiro diz que, na mensagem Abraão restaurado, onde o Espírito Santo diz: esse é meu filho amado, o qual tenho prazer em habitar. E Jesus disse: o filho nada pode fazer por si mesmo. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai que habita em mim, Emanuel. Veja. Então, Deus desceu e habitou em seu Filho Cristo Jesus. E seu próprio Filho foi feito pecado por nós para tirar nossos pecados. E aquilo permitiria que o mesmo Deus, Pai, na forma de Espírito Santo, descesse e habitasse também em nós, e operasse através de nós, como Ele o fez em seu Filho que foi criado. E Jesus foi criado, é uma criação. Aquilo que nasceu de Maria foi uma criação, Deus criou. Agora, nossos corpos foram criados, porém, os filhos de Deus nunca foram criados, os corpos sim.
porque estávamos na mente de Deus, façamos o homem à nossa imagem. Não houve uma criação, houve um desprendimento de Deus e ali saiu filhos. É diferente de anjos. Anjos sim foram criados, eles foram, Deus disse, haja um anjo e apareceu. Ele não disse, haja meu filho e apareceu, não, foi desenvolvido. E ainda em perguntas e respostas da imagem da besta, ele fala assim, e Deus desceu e habitou em seu Filho Cristo Jesus, fazendo dele Deus na terra. Veja, quando Deus entrou em Cristo, fez dele um Deus. Quando Deus entra num homem, faz dele um Deus. E quando Thomas Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta, ele disse, por que dizes, mostra-nos o Pai? Ora, ele disse, quando você vê a mim, você vê o Pai, eu e o meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Esse é o tipo de um que ele está falando, não um como um dedo. Eu e meu Pai somos um, ele habita em mim, dentro de mim. Então veja que Deus desceu de muitas formas, como um anjo. Em lugares a Bíblia diz que um anjo apareceu e era o Senhor. Outras vezes na forma de coluna de fogo. E se revelou também nos seus profetas. E os profetas eram véus onde Deus aparecia, por trás deles, ou dentro deles. E desceu e viveu na carne humana do seu Filho. Para esse propósito. Então veja, na deidade de Jesus Cristo, 62, eles observam então aquele sangue. Veja, era Cristo Jesus, e o próprio Deus vindo em espírito entrou em Cristo Jesus. Entrou, não era ele, entrou nele. Eu sempre digo que há um grande problema no povo brasileiro, é entender o português, que eles dizem que creem no português, da língua deles, e não creem, ou não entendem. E alguém estava falando para mim que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Eu disse, está certo? Então ele é Deus? Não, só um pouquinho. Está dizendo bem claro, habita toda a plenitude, não diz que ele é a plenitude. Habita nele a plenitude, não ele é a plenitude, é totalmente diferente. Esse é o problema do português. Talvez o inglês seja mais fácil. Você vê a diferença entre habita e toda a plenitude habita nele. Ele é a plenitude. Não, ele não é a plenitude habita nele. E aí as pessoas se perdem. Então, vindo de Espírito, e o próprio Deus vindo de Espírito entrou em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é certo. O próprio Deus, Jeová, morou em Cristo e foi feito um parente nosso. Veja, um parente nosso, Deus se tornou parente nosso, mas é dentro daquele homem chamado Jesus Cristo, porque Jesus era um homem também. Nascido daquela forma, né? Porque ele nasceu em carne humana como nós somos. Isso é certo. As células de sangue foram desenvolvidas ou criadas por Deus. As células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana. Nós sabemos exatamente quando ele desceu. Desceu quando Jesus tinha 30 anos de idade. E ele foi tentado de muitas maneiras, exatamente como nós. A única diferença é que ele não caiu por nós, né? Então, essa manifestação em carne humana chama-se manifestação do Filho do Homem. Que é Filho do Homem? É Deus em um corpo. Quando Deus está atuando por meio de um corpo, aquilo é uma manifestação do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus. Filho do Homem é a palavra. Filho do Homem é verbo. Filho do Homem é Espírito Santo. Então, quando esse Espírito Santo entra numa porção, num profeta, vamos dizer, ali está Deus operando, ali Deus está falando, então aquilo é uma manifestação do Filho do Homem.
Filho do homem tem duas coisas principais. Quando Deus está no homem, esse homem se torna filho do homem, porque filho do homem significa profeta. Mas quando é aquele que atua no profeta, aquele é Deus, filho do homem manifestado. Compreendem isso? Na mensagem, o terceiro êxodo, diz assim: como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é a Bíblia. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual daqueles dias viu? 2 pregadores, 2 anjos. Que um pregador de Deus é um anjo. Aos olhos de Deus é um anjo. E o que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo, eles viram Deus manifestado em um corpo de carne humana, que podia discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo atrás dele. Então veja, isso aconteceu. Deus, ali estava Melquisedeque, era Deus numa carne humana. Aquela carne foi criada do pó assim para Deus entrar. E ali estava Deus falando com Abraão e Sara lá atrás rindo. E ele diz, porque ela riu. Veja, isso era um sinal de que aquele que discernia pensamentos, só Deus pode discernir pensamentos. Então, quando ele estava discernindo os pensamentos, estava ali se identificando que era Deus, numa carne humana. Então, como nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia fala da vinda do Filho do Homem novamente nesse tempo final. Não está falando do Filho de Deus, está falando do Filho do Homem. Isso é um título, é uma expressão de uma manifestação divina. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, trabalhando em carne humana. Ele estava se referindo na própria pessoa dele, estava trabalhando por meio dele também. É a hora, vê? Estamos simplesmente aqui, amigos, isso é tudo. Um êxodo está em andamento, uma saída. Nós estamos prontos para sair, estamos caminhando para sair para a terra prometida. Então, nos dias de Cristo, Deus se manifestou em seu Filho. Isso foi também chamado Filho do Homem. Então, Jesus, por si só, ele era um profeta, porque ele tinha visão. Um profeta tem visão. Ele enxerga. Ele vê o que ninguém vê. Veja, Jesus tinha visão. Ele disse, nada posso fazer se o Pai não me mostrar. Então, o Pai primeiro mostrava em visão a ele, sabia o que tinha que fazer. Então, Jesus era um profeta. A palavra profeta significa Filho do Homem. E nele estava a manifestação do Filho do Homem, que era Deus nele, Deus mesmo. Então, quando o Espírito Santo está trabalhando por meio de uma carne humana, veja bem, por meio de pessoas, por profetas ou pessoas que Deus está se manifestando, ministros ou coisas desse gênero, isso chama-se a manifestação do Filho do Homem. Compreende até aqui, irmão? O que é Filho do Homem, então? Deus se manifestando por meio de carne humana. Tá? Aleluia. Então temos que ter sempre isso em mente, que é Deus. Tá? Filho do Homem é Deus. Filho do Homem é a palavra. Filho do Homem é verbo. Filho do Homem é Espírito Santo. Filho do Homem é Messias também. Tá? E tudo essas coisas. São formas pelo qual Deus trabalha. Então, há outras coisas que Deus faria antes do rapto. A Bíblia diz que ele se manifestaria novamente como Filho do Homem. Isso é, trabalharia em um corpo humano, o qual seria seu profeta, para cumprir, logicamente, Malaquias 4:5. Jesus se referiu a isso. Ele diz que o Filho do Homem se manifestaria. Deus se manifestaria novamente em carne humana, como aconteceu com Cristo. Também, isso aconteceria antes do rapto. Também antes do rapto, também aconteceria a manifestação de um anjo, pois Deus atua também dessa forma. E ele desceria, como nós lemos aqui, com alarido,
com voz de arcanjo e com trombeta de Deus para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos que um alarido é a mensagem, uma mensagem que Deus trouxe para moldar a noiva para o arrebatamento. Então, essas coisas que estão sucedendo, o Filho do Homem manifestado em carne humana, o anjo se manifestando, o alarido aí sendo tocado, isso podemos chamar de aparecer de Cristo. O mensageiro diz na mensagem, Deus tem uma maneira provida, ele diz assim, agora recordem essas duas palavras antes de que eu lhe deixe. O aparecer de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Cristo está agora aparecendo na plenitude do seu poder. Está ali Cristo. Porque a palavra Cristo significa três coisas. E ele continua: sua vinda será depois. Seu parecer é antes de sua vinda. Então há um aparecimento do Filho do Homem antes da vinda. Para deixar claro, a palavra Cristo Jesus não era Cristo. Veja, ele não era. Lá em Atos 2:36 diz assim, e esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o quê? O que é Cristo? Ungido. Agora, Deus não é ungido, ele é a unção. Então, quando você lê, se a pessoa não consegue saber que somos no plural, imagina ele entender que Cristo é a unção, outras vezes Cristo é ungido, né? São coisas, né? E tem aquele Cristo que é o que unge. Tem o que unge, o ungido e unção. Então, quando você lê essas coisas, você deve saber de quem ele está se referindo. Senão você atropela tudo e tu vai ver uma vaca em cima de um pinheiro aí desses que dá pinhão, comendo pinhão lá em cima, né? Porque atropelou as coisas, né? Então, o mensageiro diz, são duas coisas diferentes. Então, o aparecer de Cristo, né, é Deus se identificando, né? Veja, dizendo que o Filho do Homem está aqui, Deus está aqui, o Pai, o Espírito Santo está aqui, ele começa a identificar, eu estou aqui, o Espírito Santo, o Verbo, a Palavra, o Messias, está aqui, aquele, está aqui, está aí. No livro de Mateus 24:37 diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, como nos dias de Noé será vindo o Filho do Homem. Filho do homem, não Filho de Deus, Filho do Homem. Porque o Filho do Homem vem antes da vinda de Cristo. Na mensagem provando a sua palavra, 222, ele diz, e o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Veja, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo se fez carne, veja. Aí eles pensam, o verbo se fez carne e nasceu na manjedoura, mas não está escrito assim lá não. Tá? Então essa manifestação ou vinda do Filho do Homem tem ocorrido, tem se cumprido em quase todas as suas etapas, né? Está ainda se movendo esse Espírito Santo, e isso é chamado de aparição. Ele aparecendo esse povo com sinais, com maravilhas, ele se identificando, eu estou aqui. Tá? Na mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus, há um ensinamento indo ao redor do mundo, em algum lugar, ao redor de diferentes partes do país, e eu ouvi muito que Jesus está aqui na terra andando em um corpo. Ele vem e faz isso. Isso é uma mentira. O seu Espírito Santo está aqui.
ou seja, o Filho do Homem na forma de espírito. E ele está tentando colocar a sua igreja em ordem, colocá-la na terra prometida. Veja. Então, há muitas coisas que já vimos sobre Jesus está aqui, Jesus já veio, Jesus isso e aquilo, são mentiras, porque as pessoas não entendem a Bíblia. Quem está aqui é o Espírito Santo, numa forma se manifestando para se cumprir um certo tipo de escritura, tá? Que é Filho do Homem sendo manifestado. Então, observamos que o profeta mensageiro desta era, ele está se referindo que o Filho do Homem já estava presente já lá pelos anos 60, né? Ele já estava falando, olha, o Filho do Homem está aí. Até antes de 60 ele está falando isso. E Jesus não está aqui andando em seu corpo. Eu estou colocando dessa forma, sabe por quê, irmão? Para eliminar de vez essa teoria de que o Filho do Homem veio somente em 1963, quando apareceu essa nuvem aí. O Filho do Homem veio em 63 e ali ele desceu e deu-se a vinda. Não deu vinda. Deus desceu para preparar um povo para a vinda de alguém, isso sim. O Filho do Homem, na verdade, o mensageiro, depois nós vamos ler, ele afirma que o Filho do Homem já estava aí desde 1933, já estava por aí, então ele estava talvez até antes. Porque quando o profeta mensageiro nasceu, sobre ele pairava uma luz, e as pessoas tinham medo de chegar no bebê, porque tinha uma luz em cima, sobrenatural, mas vista por todos. Vinham os vizinhos, olhavam o nenê, e aquela luz ali, eles ficavam com medo. E aquela luz era o pilar de fogo, a coluna de fogo. Então eu penso que desde ali já estava o Filho do Homem se manifestando. Então o fato é que o próprio Deus desceu nessa última hora, de uma maneira muito especial, para fazer algo especial. Não é que a terra não tivesse em Deus, é que Deus desceu agora de uma forma maior para realizar algo, um propósito. E o profeta nos fala aqui na mensagem Conduta e Ordem e Doutrina, do ano de 54. Eu estou mostrando essas datas para você ter ideia. 54. Então, bem antes de 63. Ele diz assim: apenas pense, o próprio Senhor Jesus, que estava lá nos dias dos apóstolos, está bem aqui agora. Aí olhavam, onde ele está vendo? Não estou vendo ninguém aqui. Tem alguém aqui? Está vendo alguém aqui? Como é que ele pode dizer que tem alguém aqui? Ele apenas está concluindo o fim dos gentios, o término do tempo dos gentios. Um grande movimento está acontecendo entre os crentes sobrenaturais, porque nós cremos que Deus está aqui. Então quero enfatizar aqui só esse ponto aqui, irmão. Veja que o profeta está dizendo: o próprio Senhor Jesus, que estava lá nos dias dos apóstolos, está bem aqui agora. E todo mundo olhou e saiu procurando e não acharam onde estava Jesus. Onde está ele? Porque ele não estava falando daquele Jesus homem, ele estava falando do Jesus Pai. Porque o Pai chama-se Jesus Cristo, o Filho chama-se Jesus Cristo. Se tu não saber a diferença um do outro, vai dizer que Jesus é pai dele mesmo. E o irmão Brandão, não, Jesus não é pai dele, não. E nem a Bíblia está mentindo. Então, sabemos que o profeta não está falando daquela pessoa humana do Filho de Deus. Ele não está mencionando aquela pessoa humana do Filho de Deus está aqui. Não era humano, não tinha nenhum humano ali. Aleluia. Mas estava falando daquele Jesus que estava em Cristo, seu Filho. E aquele que estava em Cristo agora estava aqui agora. Ou nele mesmo que fosse. Entendeu? Essa coisa não para aqui. Esse não foi feito para meu tamanho. Então,
Então, uma das coisas que nunca podemos esquecer é que tanto o Pai, Deus Pai, como o Filho primogênito, eles têm o mesmo nome. Jesus disse: revelei o teu nome aos homens, o nome que tu me deste. Então, veja, são duas coisas aí que dá a confusão de muita gente. Agora vamos na mensagem intitulada O Anjo do Senhor, em 1951, bem antes de 63. No 14, ele diz assim: agora esse mesmo Espírito, não porque eu estou aqui fora, ora, eu não tenho nada a ver com isso, mais do que ninguém aí fora. É porque Ele está aqui, Cristo está aqui, o Espírito Santo, o anjo de Deus. Então, de quem ele está falando? O anjo de Deus? Quem é? Deus, Filho do homem. Cristo está aqui. Quem é Cristo? Filho do homem. Quem é o Espírito Santo? Filho do homem. Ainda no ano de 1953, na mensagem Mostra-nos o Pai e isso nos bastará. 89, ele diz: e aqui está Ele. Aqui nessa árvore, essa noite, aqui está Ele na grama, lá nas flores. Ele está em seu povo, Ele está em sua palavra. Vem, aqui, na forma de um anjo. Ele está aqui agora numa forma de um anjo. E se move sob a audiência, provando a si mesmo que ele é o Filho do homem. Em 53. 10 anos antes de acontecer isso aí. O Filho do homem já estava aqui. Ele não desceu em 63, já tinha descido, já estava aí. Compreendem? Isso não foi a vinda de Cristo, isso foi a vinda de 7 anjos da eternidade. Então, o Filho do homem, que é Cristo, o Deus em sua manifestação, já em 53 já estava presente ali. O profeta estava dizendo, ele está aqui. Em 58, a mensagem, o chamado para fora, Jesus disse: quando o Filho do homem se revela desde o céu. Deixe-me terminar dizendo o seguinte, que o Filho do homem está sendo revelado do céu. Será que isso vai vir depois de algum tempo, irmão Branham? Não. É agora. É agora. 58, é agora, ele está aí. E eu espero que eu não tenha que tornar isso tão pessoal desta própria reunião, mas que o seu espírito dentro de você é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou lhe falando. O Filho do homem já tem vindo, desde a glória, e está se revelando nos últimos anos, à sua igreja, para a sua igreja em misericórdia. Então, ele já está dizendo, o Filho do homem está aqui, ele já tem vindo há muitos anos, e ele está aqui operando aí, com misericórdia, ele está trabalhando com misericórdia, mostrando-lhes a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se como ele fez a Abraão, antes da destruição, ou seja, antes da grande tribulação, ele está fazendo agora. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se à sua igreja. Ele está sendo escarnecido e zombado. Da próxima vez que ele se revela, ele estará no juízo sobre o mundo e as nações. Quer dizer, na próxima vez que ele vai se revelar de novo, já estará em juízo sobre o mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram no seu caminho da graça. No dia da graça, melhor, para longe. Porque eles se esqueceram e eles estão fazendo. Então aqui o mensageiro está falando, aleluia, que Deus novamente vai se revelar depois do rapto em juízo, grande tribulação. Então Deus está continuando trabalhando. Eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram o anjo do Senhor lá no passado, zombando e escarnecendo dele. Mas ele, esse anjo, esse Filho do homem, ele está aqui agora em misericórdia. Agora é misericórdia, palavra misericórdia, palavra misericórdia. Então veja que ele está falando isso no ano de 1958.
E ainda em 1958, ele fala numa mensagem chamada Partirá a Igreja Antes da Tribulação, no parágrafo 70 ou 73, aqui ele também diz algo. Lembre-se, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado do céu. Do céu. Lembre-se, antes da chuva cair, Noé estava na arca. Antes do fogo cair, Ló estava fora de Sodoma. Pois o anjo disse: eu não posso fazer nada até você vir para cá. Tenho que tomar a alavanca em minha mão e puxar e fazer as chamas caírem do céu. E eu penso exatamente dessa forma. O anjo de destruição está sustentando a mão da Rússia com bombas atômicas até a igreja se unir como um grande corpo de Cristo. E eu não posso fazer nada até você vir para cá. Ó, se isso não é uma garantia abençoada. E se nós vemos tudo isso posto em ordem, e a ida ao lar da igreja está em ordem. Aqui está o anjo de Deus com a mesma mensagem, realizando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, tudo está posto em ordem. Tabernáculo Brana, há 25 anos atrás, então ele está falando isso aqui em 1958, há 25 anos atrás, menos 25, dá 1933. Então, há 25 anos atrás, aproximadamente, eu falei sobre esse mesmo púlpito e contei as coisas que são e que estariam acontecendo em um desses dias. E aqui está. Então, veja, em 1933 ele já estava falando disso, ele está aí. Então, estamos no tempo do fim, a junção do tempo está aí. O tempo de volta ao lar da igreja está muito próximo. Então, com essas citações, eu estou procurando colocar para mostrar que essa teoria de que somente em 1963 o Filho do Homem desceu e se manifestou aqui nesse mundo, é uma mentira, né? É uma mentira. Ou ele desceu na nuvem ali. Oh, agora sim o Filho do Homem se encarnou, agora começou a coisa. Não, 33 anos atrás já estava acontecendo, então não, é uma mentira, é uma falsa doutrina. Colocado dessa forma, aí que ele desceu, agora sim que ele chegou. Aleluia. Agora nós temos que entender que há somente 3 vindas de Cristo, não 4 ou mais. Porque se vem um agora, em 63, como eles pregam, e vai vir outro para arrebatar, e depois o outro para descer no milênio, vai dar quantas vindas? 4 vindas. Opa, então alguma coisa errada. Uma doutrina anticristo. Veio quem veio? Veio alguém, mas quem veio? A mensagem perguntas e respostas. Eu quero colocar a data aqui, porque perguntas e respostas tem muitas, né? Mas essa aqui é de 3 de janeiro de 54, no parágrafo 104, está em inglês. Cristo vem 3 vezes. Na primeira ele veio para redimir a sua igreja. Isso está certo. Na segunda vez ele vem para receber a sua igreja. Na terceira vez ele vem com a sua igreja. Ele veio para redimi-la, ele vem para arrebatá-la e ser levada no tempo das pragas, né, na grande tribulação e assim por diante, e retorna para o milênio e vive através do milênio. Então o grande rei e a rainha desce para o juízo, depois vai para o juízo para fazer o julgamento. Então, não estamos falando, aqui não está falando sobre essa vinda, essas 3 vindas, veja, não está falando de Jesus o Filho, está falando de Jesus o Filho, não está falando do seu Pai, do Espírito Santo. Porque o Pai é o Filho do Homem. Aqui ele está falando 3 vindas físicas, não vindas de Espírito, porque Deus é Espírito. Veja algo aqui, na mensagem intitulada Partirá a Igreja Antes da Tribulação, 62. Agora pense,
que em nosso meio agora levanta-se esse mesmo anjo de Deus, que não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo. E Ele está em nosso meio. Veja, naquele dia, Ele era Deus e essa era a sua mensagem, pouco antes que a destruição viesse. Então aqui o mensageiro enfatiza novamente que aquele Espírito Santo está agora em forma de anjo aí. Porque Deus toma essa forma também. Não que Deus seja um anjo, mas toma uma forma de anjo. Toma uma forma de coluna de fogo. Toma uma forma de pilar de fogo, né? E assim por diante. Então nós temos que entender que Jesus, o Filho de Deus, não vem na terra, veja, e em nenhum lugar é mencionado que o primogênito Filho de Deus também é um anjo. Não, Deus sim. O Filho de Deus não diz assim, o Filho de Deus também vira anjo de vez em quando. Não. Ainda na mensagem redenção pelo juízo, 19 e 20, diz assim, agora então, existem 3 vindas do Senhor. O Senhor Jesus veio pela primeira vez para redimir sua noiva, Ele vem pela segunda vez para receber a sua noiva, e Ele vem na terceira com a sua noiva, isso já no milênio. Agora, preste atenção, Ele não vem à terra na próxima vinda. Somos simplesmente arrebatados para encontrá-los nos ares. Então, eu quero enfatizar aqui, quando o irmão Brana diz, Ele está aqui ou estava lá nos ares? Onde ele está dizendo? Aqui, aqui. Agora ele diz assim, agora Jesus não vem aqui. Fica lá em cima. Então ele está falando de 2 Jesus, do Pai e do Filho. Então o que o Senhor desceu para fazer o que afinal de contas aqui? Ele veio para preparar a igreja para encontrar esse Filho prometido que vai descer, o primogênito. Então quem é que desceu? Deus o Pai. Na mensagem A Semente da Serpente 251 diz, nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito, mas o corpo do Senhor Jesus vindo outra vez em glória. Veja, ele enfatiza, não Jesus vindo em espírito, não é esse que estamos falando, não é esse que estamos esperando, mas aquele corpo vem lá em cima, vem outra vez em glória. Nós cremos na ressurreição física dos mortos para receber um corpo, não velho, enrugado, como fomos para a sepultura, mas um povo, a própria flor da juventude, para viver para sempre. Mas o que eu quero mostrar aqui que o Mombrano faz, a próxima vinda ele é visível, não invisível. Então quem é esse invisível que ele disse que estava aí? Quem era? Quem? 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 O Filho do Homem, o Verbo, o Espírito Santo. Esse está aqui ainda. Aleluia. Se fosse tudo a mesma coisa, então por que o profeta falaria que a vinda estava próxima? Veja agora bem. Então eles afirmam, 63 se deu a vinda. Agora veja em 65 o que ele fala, na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus, em 1965. Diz, você crê nisso? Estamos no tempo do fim, estamos aqui, a escritura está na parede. A segunda vinda está próxima, a noiva está sendo escolhida, e regada e trazida para fora. Mas ele recém acabou de dizer que estava aqui, agora está esperando. O profeta é doido. É o que eles chamam ele. Porque ele está falando que a vida está próxima, você já está aqui. Se ele já veio aí. De repente ele veio e voltou lá para pegar cuia, né? Aí você dá 4 vindas. E aí virou um monte de anticristo. Você sabe que os pentecostais não vão porque falam mentiras, né? Sabia? Doutrinas mentirosas. Sabe por que o pessoal que se diz da mensagem também não vai? Porque falam mentiras e creem mentiras. E dizem que a Bíblia está errada e que Jesus é o pai dele mesmo.
e que o profeta é um doido. Jesus não tomou posse. Na mensagem A Brecha, de 1963, ele diz assim: Cristo nos redimiu agora, estamos agora todos redimidos. Quando foi isso? Na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda nós somos redimidos. Mas ele ainda não requereu a sua possessão, quer dizer, não reclamou os seus. Quando será isso que ele vai reclamar os seus? Na segunda vinda, ele vai dizer: esses são os meus, eu paguei por eles, agora vem para cá. Né? Agora, você pode discordar disso, mas aguente só um minuto, veja, nós veremos, está vendo? Ele não a requereu, está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu. Quando foi isso? Na primeira vinda. Mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode, até o tempo designado. E então virá a ressurreição. A ressurreição é na segunda vinda. É quando o Cordeiro deixa de ser mediador. Ele sai daquele lugar para reclamar aqueles que são teus. E então a terra será renovada. Quando será isso? A terra vai ser renovada na terceira vinda. E então ele tomará posse, sua propriedade, o qual obteve quando nos redimiu, lá na primeira vinda. Mas fará isso no tempo designado. Então veja aqui que o profeta está falando algo que ele redimiu, mas não tomou posse. Ele está falando aqui na brecha, mostrando que ele não pode ainda vir tomar posse. Agora veja, na mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa, já de janeiro de 64, um ano depois da vinda que eles dizem que aconteceu. Tudo o que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Ué, mas não tinha acontecido em 63? Como é que em 64 ele está dizendo a coisa seguinte é a sua vinda? Porque ele está falando do Filho do Homem uma coisa, agora a vinda de Cristo é outra coisa diferente. Israel está na sua terra natal, ela tem sua própria nação, ela tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, porque isso também está na profecia, né? Que Israel seria dizimada, mas no final do tempo, antes da vinda, Israel ia ser reedificada, e nós estamos aí, né? Não vê toda hora no noticiário, Israel, guerra, pega, bate, bota bomba, e está lá Israel. Se cumpriu a Escritura. Sabe o que está faltando agora ou não? A vinda do Filho de Deus. Que o Filho do Homem já está aí, preparando. Então, ela é simplesmente uma nação, Israel, pela primeira vez por aproximadamente 2.500 anos, desde que foi nação, e Jesus prometeu isso, né? Tá. Então ele fala todo sobre Israel, diz: se isso for verdade, então isso traz a vinda. Quer dizer, a vinda, então, agora a próxima coisa é a vinda. Porque Israel voltou, o Filho do Homem está aí, já se manifestou, já fez tudo o que tinha que fazer. E agora a próxima coisa é a vinda. Agora uma coisa também que as pessoas se confundem, e hoje não vamos falar tudo isso, né? Aleluia. Quando foi que os selos foram abertos? Né? Quando é que você acha que os selos foram abertos? Em 63 ali, quando desceu os anjos ali, foi aberto os selos? Foi? Porque tem pessoas que dizem, 63 foi aberto os selos. Nunca foi aberto o selo aqui embaixo. Nunca. Onde foi aberto os selos? Aonde?
Não, os selos não foram abertos aqui, irmão. Almas em prisão agora. Novembro de 63. O cordeiro surgiu. Foi até, veja bem, foi até aquele que tinha o livro. Ali está o livro. Foi até aquele que tinha o livro. Foi lá, pegou o livro, saiu com o livro. Bem assim. Aí. Recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo, terminou quando os selos foram revelados. Isso é uma parte. Vamos complementar aqui. Ainda em almas que estão em prisão agora, ele disse: e João olhou para ver um leão, e o que ele encontrou? Um cordeiro. Era um cordeiro sangrento. Um cordeiro que tinha sido morto. Quanto tempo? Desde a fundação do mundo. O cordeiro saiu, foi até aquele que tinha o livro em sua mão direita, recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Encerrado. Tinha acabado. Quando? Quando os selos foram abertos. Ali que foi aberto. Lá no céu. Lá quando Jesus pegou o livro do dono original, diz: eu sou digno. João chorou porque não tinha nenhum digno. Mas aí se levantou: eu sou digno, eu morri, eu venci, me dá o livro aqui. Deus deu o livro para ele, ele pegou e sentou e rompeu os selos. E ficou um livro bem aberto agora. Está aberto o livro. Está rompido os selos. Ainda diz aqui na mensagem: quem dizeis vós ser esse? Dezembro de 64. João, procurando ver um leão, viu um cordeiro que tinha sido morto. Um cordeiro sangrento saiu e tomou o livro e subiu no trono e se assentou. Então, o cordeiro foi até aquele que tinha o livro da redenção, porque quando o homem pecou, o título de propriedade da terra, das almas, de tudo, voltou para o seu dono original, que é Deus. E ficou ali. Aleluia. Ninguém era digno de tomar aquele livro. Lá estavam nossos nomes escritos naquele livro, mas perdidos, porque estava dentro do livro. Até que viesse o parente redentor, até que veio alguém que pagou o preço, que era digno. Então esse digno foi lá e pegou o livro, disse: esse livro é meu, eu paguei por eles, daqui, e rompeu os selos. Vamos ver se é verdade isso. Veja, então essa abertura dos selos foi feita no céu, antes do anjo descer. Quem é o anjo aqui que nós estamos falando? Vamos ver. Quem é o anjo? Deus, na forma de anjo. Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, um livrinho. E pôs seu pé direito sobre o mar e outro direito sobre a terra. Então pensa bem, um ser desse tamanhão, um livrinho, ficou um livrezinho mesmo, pequeruchinho. É um mega de um ser, colocando o pé na terra, outro no mar, desceu com um livrinho aberto. Que livrinho era esse? Os selos? O livro da redenção? Aberto. Então quando ele desceu, não veio para romper, ele veio trazer o livro para... Estava rompido, agora veio trazer aqui. Veja, ele desce. Isso não é o cordeiro, é Deus em forma de anjo, desce com o livro aberto. Quem rompeu? O cordeiro. O cordeiro continuou lá, intercedendo. Mas a revelação do que continha o livro, o anjo forte desceu para apresentar
para o seu profeta, para que isso pudesse ser transmitido para nós. Veja, o Filho do Homem já estava aqui, mas Deus já tomou outra forma para trazer o livro. Não era a vinda de Cristo, era a descida do Senhor, trazendo o livro agora. Vou repetir, na mensagem Anjo do Senhor, parágrafo 14. Agora, esse mesmo Espírito, não porque eu estou aqui, não tem nada a ver com isso mais do que ninguém. É porque Ele está aqui, Cristo está aqui, o Espírito Santo, o anjo de Deus. Então ele está falando que o anjo de Deus já estava ali. Agora esse anjo pegou o livro lá e trouxe para cá. Porque quando João viu o anjo com um pé no mar e outro na terra, veja, ele teve uma visão que o anjo, o filho do homem, já estava aqui. Já estava com um pé aqui e outro lá. Veja, e o profeta, o sétimo anjo, que é o mensageiro, teria que estar aqui na terra. Então o que ele fez? Pegou o livrinho e alcançou lá. Está aqui, ó, o livrinho. Ele já estava com o pé aqui na terra. E no mar também. Esse anjo era o próprio Deus, né? Ele veio trazer então já o livro aberto. Então, quando é que se deu a abertura dos selos, irmãos? Eu não sei exatamente, porque no céu é eternidade. Eu sei que foi trazido a nós em 63, mas já aberto, já rompido. Veja, é uma diferença, rompido, aberto, já veio aberto. Aí foi aberto para nós assim, ó, para nós ver o que já estava aberto. Não é que foi rompido aqui alguma coisa, não foi nada, capaz um livro desse, não ia sair da mão de Deus, né? Aleluia. Então veja aqui na mensagem um julgamento de 64, ele diz assim: você quer saber onde as cicatrizes dos cravos e as marcas e coisas tais? Qualquer hipócrita poderia fazer isso. A vinda de Cristo retorna na forma do Espírito Santo, não uma cicatriz de cravos. O corpo corporal está sentado à mão direita de Deus para fazer intercessões. Porém, o Espírito Santo veio para continuar a obra. Então, o Espírito Santo primeiro ele vem para continuar a obra, porém o corpo do Senhor Jesus está sentado ainda à mão direita para fazer intercessão por mim e você. Ele está lá ainda fazendo. Está aberto o livro, está tudo lá, aberto, mostrado para nós, mas ele ainda está lá, não veio aqui, porque no momento que ele sair, ele vem buscar você. Vem buscar você mesmo? Ah, achei que não. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, de novembro de 63. Mas lembra-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem que ser redimido. Veja que Jesus ainda está trazendo pessoas ainda. O sexto selo tem que ser produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. Veja, o cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, de Deus, e se assentou e requereu o que possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. Então veja que o sétimo selo traz de volta à terra. Agora, irmão Brando diz, Jesus, aquele homem, não vem à terra na segunda vinda. Quem é que está aqui? O Filho do Homem. Mas o sétimo traz de volta à terra. Aí ele diz, o sétimo já aconteceu. Não, o sétimo foi rompido, mas não aconteceu nada. Porque no momento que acontecer, quando vai se cumprir esse sétimo, traz ele para o rapto, mas o sétimo traz de volta à terra no milênio, porque no milênio ele pisa na terra. Então veja que o sétimo ele se cumpre nessa vinda, se cumpre na outra vinda. O sétimo se cumpre até o final do milênio, no juízo. O sétimo é muito grande.
Mas nós temos que tomar da forma como está. Ele está rompido, né? Então o sétimo selo, na verdade, não está totalmente cumprido, está rompido. Estão me acompanhando até aqui, irmão? No livro das 7 eras, página 341, porém, antes que o anticristo em pessoa assuma o comando completo desse sistema mundial de igrejas, antes que essa apostasia aconteça, a verdadeira igreja será tirada desse mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Veja, quem leva a igreja para cima? Deus. Jesus fica lá em cima, quem leva nós para cima? Vai empurrando. Deus, que já está aqui. E nós vamos ser tirados antes que apareça o anticristo em pessoa. Veja bem, sétimo selo, 399. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente, quer dizer, ficou no ar. Desse modo, vemos que ele é um completo mistério, portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui, o resto dele será conhecido por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva. Então, quando ele aparecer lá em cima, então nós vamos conhecer o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, aquele tempo, vamos somente orar até aquele tempo. Vamos viver uma vida de oração, viver vidas cristãs boas, retas, esperando pela sua vinda. Na mensagem A Festa da Trombeta, já de 64, ele diz assim: o sétimo selo não foi aberto ainda. Você sabe, isso é sua vinda. Não é que ele não foi aberto. Não foi dado a nós conhecer, porque lá no céu ele foi rompido. Então ele está aberto. Não foi aberto para nós saber o que é. Isso é a vinda. Jesus disse: ninguém sabe a hora, o dia que eu venho. O pessoal aqui já sabe. Eles usam WhatsApp. Eles usam tecnologia sobrenatural da internet. E ele já sabe. Não, é a sua vinda vai acontecer, a vinda de Cristo. Veja. Então, quando você dá a vinda, quando ele sai do trono, quando o último entra, ele sai do trono e vem reclamar o que é seu, mas ele fica lá no ar. O Espírito Santo já fez todo o trabalho, já trouxe toda a palavra, já preparou tudo, está tudo aí pronto, Filho do Homem já aconteceu, já está acontecendo, já está no fim, e nós estamos caminhando para isso aí. Só deixa eu ver algo aqui que eu passei por cima. No primeiro selo, o mensageiro diz assim: agora o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos desde a fundação do mundo, estão no livro. E enquanto esses nomes ainda não estivessem sido manifestados na terra, você sabe quando é que você se manifestou na terra? Vamos ver se você sabe. Quando é que você se manifestou na terra, irmão? Quando? Quando tu nasceu. Então, enquanto os nomes que os nomes que estão no livro não forem ainda manifestados na terra, e manifestado também como filhos de Deus, né? Ele tinha que permanecer ali como intercessor, perfeitamente, predestinação, veja, está vendo? Muito bem. Ele tem que permanecer ali, ele tem que cumprir aquilo, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse sido declarado ainda na terra, Cristo tinha que permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Talvez sejam os últimos nomes que estão entrando por aí. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele cloro, veja na conversão agora, alvejante, então seus dias de intercessão terminaram.
Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Você está vendo? Ele deixa o santuário e torna-se um tribunal. Aí daqueles fora de Cristo, Então veja que Jesus tem que permanecer. Está rompido o selo, não está aberto para nós. Quer dizer, nós lemos lá, não tem nada, porque significa o dia da vinda. Quando ele vem, lembrando-nos, quando ele chegar e nós souber que ele está vindo, então nós vamos entender. Só vamos saber o dia, vamos saber a hora, vamos saber a partida. Quando nós ver os mortos ressuscitando, aí nós já sabemos que a coisa está aí, né? E coisas desse gênero. Por isso o Membrando diz, naqueles dias você vai saber. Então o que o pessoal confunde, rompeu o seu selo, desceu aqui e Jesus veio. E aí ele voltou lá porque esqueceu alguma coisa, e aí vem agora de novo. Porque eles têm o Filho e o Pai como o mesmo ser. E são dois seres diferentes, né? Aleluia. Você ainda pode dizer graças a Deus? Eu vou parar aqui, vou ter que deixar para outro dia. Senão nós vamos até 00:30. E aí eu sei que eu vou ficar com problema com alguém aí, né? Eu só estou mostrando aqui numa conjuntura muito ampla isso aqui, para tirar a confusão, porque tem os unicistas, né, que eles creem que Deus, Pai e Filho é tudo uma coisa como o dedo. Isso não é verdade. Temos trinitários que creem que existe três, né? E temos outros segmentos por aí, né? Porém, nós temos que nos aplumar e olhar para a palavra, entender a palavra. Por isso Deus enviou um mensageiro para que nossos olhos abrissem, entendessem a palavra, e então colocar em ordem para o arrebatamento. O rapto está às portas, irmão. Pode ter certeza disso. E não vai ser muito assim, não vai vir uma placa, não vai vir no Jornal Nacional, ei, preparem-se, igreja, que o Senhor vai vir. Não, não vai vir mais. Isso já aconteceu, já estamos anos aqui o Espírito Santo falando, né? E as pessoas não estão esperando mais. Tu olhar igrejas, tudo não estão esperando em Jesus. Estão falando um monte de coisa, menos de que vão para o rapto. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Quantos podem dizer graças a Deus, irmão? Depois você pode escutar isso aqui, porque eu estou tentando fazer bem miúdo, né, para não ficar muito pesado. Talvez na próxima parte vamos ampliar um pouco, talvez na quarta, ou quinta, ou sexta, ou na 10ª parte, já fica bem mais clarinho, né? Mas essa é a verdade que está aí, que estamos aí, né? Aleluia. Você poderia dizer para Deus, Senhor, eu te agradeço porque tu está me revelando a tua palavra? Você pode dizer isso? Tem alguém que tem alguma necessidade, põe sua mão no seu coração, diga, Senhor, eu tenho uma necessidade, já ouvi a palavra,